Jornal da Globo. Oferecimento Agente Crefisa. Ganhe dinheiro sem sair de casa. Indique e ganhe até R$300 por indicação. Boa noite. O decreto do governo federal que abria caminho para a presença do setor privado nas unidades básicas de saúde segue revogado, mas pode voltar a qualquer momento. Foi o que reforçou agora à noite o presidente Jair Bolsonaro, que ontem tinha recuado dessa iniciativa diante das críticas. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender o decreto nascido do Ministério da Economia, mas descartou a possibilidade de privatização do SUS. Imposto digital e crítica à Federação dos Bancos. O dia foi de declarações controversas de Paulo Guedes. Quem é a brasileira vítima do atentado terrorista em Nice, na França? Presidente Emmanuel Macron promete resposta firme e convoca a reunião do Conselho de Defesa para esta sexta-feira. Na cidade baiana de Conde, policial militar é flagrado agredindo uma jovem de 19 anos. Covid-19, lotação volta a subir nas UTIs de Florianópolis e o recorde de casos nos Estados Unidos. O voto latino nas eleições americanas, porque ele importa em 2 dos estados decisivos. E os gols da noite. Nós abrimos a edição com o atentado em que morreu uma brasileira nesta quinta-feira na cidade francesa de Nice. A França, que já vinha sendo alvo de protestos e ameaças, está em alerta máximo diante da possibilidade de novos ataques terroristas. A baiana Simone Barreto Silva, de 44 anos, morava na França havia mais de 30. Segundo a Rádio França Internacional, ela trabalhava como cuidadora de idosos e costumava postar mensagens religiosas nas redes sociais. Hoje, Simone passava pela Basílica Notre Dame quando foi esfaqueada. Ela ainda conseguiu fugir, pediu ajuda no restaurante, mas não resistiu aos ferimentos. Tinha 3 filhos. A moradora parecia não acreditar no que filmava. O novo caso de terrorismo na França terminou com tiros numa basílica. Eram 8h30 da manhã no horário local, quando um tunisiano de 21 anos esfaqueou pessoas no coração de Nice, cidade na Riviera Francesa. Não era a hora da missa, mas a Basílica de Notre Dame estava aberta para os fiéis. Um dos 3 mortos foi o sacristão Vincent Loquet, esfaqueado na garganta. A gente estava sempre com ele. Só consigo pensar nele caminhando, acendendo as velas. A basílica era a casa dele, disse a mulher em choque. A terceira vítima era uma mulher de 60 anos. Autoridades disseram que ela foi praticamente decapitada. En étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. O prefeito de Nice contou que o homem, que não tinha passagem pela polícia, gritou várias vezes "Deus é grande" em árabe, mesmo depois de ter sido baleado e preso. O presidente Emmanuel Macron disse que a França foi mais uma vez atacada pelo terrorismo islâmico. Ele foi a Nice expressar apoio à comunidade católica e prometeu aumentar a segurança em locais religiosos e escolas. Até em Londres, prédios diplomáticos do governo francês chegaram a ter segurança reforçada logo depois do ataque à Basílica em Nice. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Boris Johnson, se disse chocado com a violência do ataque e falou que os britânicos se mantêm firmes ao lado da França contra o terror e a intolerância. A Assembleia Nacional Francesa interrompeu a sessão sobre o combate à pandemia e fez silêncio pelas vítimas do ataque. Igrejas de todo o país tocaram sinos em homenagem a Nice. A cidade conhece bem essa dor. Em 2016, um terrorista, também da Tunísia, saiu atropelando uma multidão que celebrava o dia da queda da Bastilha, um dos piores atentados da história da França. 86 pessoas morreram. Depois do ataque de hoje, outros 2 casos chamaram a atenção. A polícia francesa matou um homem que ameaçava pessoas com uma arma na cidade de Avignon, também no sul do país.
Não está claro ainda se tinha relação com terrorismo. E na Arábia Saudita, um suspeito foi preso na cidade de Jeddah depois de ferir um guarda do consulado francês. Em vários países de maioria muçulmana, foi mais um dia de protestos contra a França. 2 semanas atrás, o professor Samuel Paty foi decapitado no subúrbio de Paris por ter mostrado uma caricatura de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão. Emmanuel Macron prometeu responder com firmeza ao ataque de Nice. Ele subiu o nível de alerta terrorista no país e convocou uma reunião do Conselho de Defesa para essa sexta-feira. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil repudiou o atentado e disse que está prestando assistência à família de Simone Barreto Silva na França. Nós vamos a Brasília porque a Geisa Duarte tem mais informações para nós. Boa noite, Geisa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O governo brasileiro condenou o atentado. O presidente Jair Bolsonaro apresentou condolências aos familiares e amigos da brasileira Simone Barreto Silva e estendeu a solidariedade ao povo e ao governo da França. Em nota, o governo afirmou que o Brasil repudia toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua motivação, e reafirmou o compromisso de trabalhar no combate e erradicação desse flagelo em favor da liberdade de expressão e da liberdade religiosa em todo o mundo. O Itamaraty informou que, por meio do Consulado-Geral em Paris, presta assistência à família da brasileira vítima do ataque. Em entrevista à Globo News, a prima de Simone, que está na França, disse que ela ia à Basílica de Notre-Dame em Nice todas as manhãs. Como é que a gente recebe uma notícia de uma pessoa católica, cristã, que sai de manhã para trabalhar, deixa seus filhos em casa e pouco antes das 7 da noite a polícia liga dizendo que essa pessoa não está mais em vida, que essa pessoa não vai mais voltar para casa? A gente está sem chão. Pessoa alegre, com a felicidade estampada no rosto, com a vontade de viver. Onde chegava, contagiava todo mundo. E é assim que a gente vai lembrar dela em todos os momentos. A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil também repudiou o ataque. Se solidarizou com as famílias das vítimas e afirmou que um ato que atenta contra a vida jamais pode ser chamado de islâmico. Que a religião islâmica prega o perdão, o amor fraterno, a preservação da vida e o respeito às diferenças e à liberdade. Renata. Obrigada, Geisa. Um policial militar da Bahia foi afastado pela corporação depois de agredir uma jovem de 19 anos na cidade de Conde, a 160 quilômetros de Salvador. Segundo Stephanie da Cruz Santos, que aparece no vídeo com uma pá na mão, a polícia chegou quando ela discutia com outra mulher. Um dos PMs se aproxima e ela entrega a pá. Stephanie pega uma pedra na mão e um segundo policial se aproxima. Ele dá um tapa e segura a jovem pelo pescoço. Ela então larga a pedra, senta no chão e leva mais 3 tapas. A cúpula da PM disse que abrirá processo disciplinar sumário. Já a Polícia Civil investigará o caso como lesão corporal. E uma equipe de reportagem da TV Integração, afiliada da Globo, foi agredida enquanto tentava mostrar as condições do pronto atendimento na cidade de Prata, interior de Minas. A equipe estava em frente à unidade de saúde quando um homem, que se identificou como médico Jaquene Melo, atacou o repórter Arsênio Correia. Arsênio foi agarrado pelo funcionário público Diego Pita. O repórter cinematográfico Stanley Matias tentou intervir e também foi agredido. Na sequência, Pita atirou um celular no chão e fugiu. O repórter Arsênio Correia teve escoriações leves. A Prefeitura de Prata exonerou o funcionário Diego Pita e disse que vai apurar a agressão. Jaquene Melo, o agressor que se identificou como médico, não quis se pronunciar. O ataque foi repudiado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais e Federação Nacional dos Jornalistas. Agora vamos voltar a Brasília para tratar do decreto, no momento revogado, que libera estudos para entregar à iniciativa privada unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada do atendimento do SUS. Agora à noite, na sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a intenção de reeditar o decreto
possivelmente nos próximos dias. Nós vamos conversar com a Giovana Teles para ver se a gente entende o vai e vem. Giovana, boa noite. Ontem, o Ministério da Economia defendeu o decreto e o presidente Bolsonaro revogou diante das críticas. Hoje, o ministro Paulo Guedes fez uma fala contemporizadora, pró-SUS, e agora vem o presidente reforçar essa ideia de resgatar o decreto. Como assim? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É bem desse jeito que você falou, Renata. O presidente disse que o decreto foi mal entendido. Defendeu a medida e lembrou que no comunicado que fez ontem já indicava que ele poderia ser reeditado. Mais cedo, o ministro Paulo Guedes participou de uma audiência virtual da Comissão Mista do Congresso que analisa as ações de combate à pandemia. Ele disse que o governo nunca pensou em privatizar o SUS, que seria um contrassenso, uma insanidade, mas que acredita ser possível ter mais ajuda da iniciativa privada no sistema público de saúde. O ministro elogiou o SUS e disse que qualquer mudança na estrutura do sistema teria que passar pelo Congresso. Vamos ver então o que disse o presidente Bolsonaro. Fiz uma nota explicando o que era esse decreto, dizendo que nos próximos dias podendo reeditar o decreto, que deve acontecer semana que vem. O assunto desta sexta é o SUS. Quem explica a importância do nosso Sistema Único de Saúde e o avanço civilizatório que ele trouxe para o Brasil é o Dr. Drauzio Varela. Neste episódio do podcast, eu entrevisto também o professor e pesquisador Rudi Rocha, especialista em financiamento da saúde pública. Você ouve tanto no G1 quanto nas plataformas digitais de áudio. E agora vamos voltar para a Giovana Teles, porque, Giovana, essa videoconferência do ministro Paulo Guedes rendeu. Ele também voltou a falar da criação de um novo imposto, ideia que, não faz muito tempo, ele tinha dito que estava enterrada. Renata, há tempos o ministro tenta convencer o presidente e o Congresso de que é viável a criação do imposto sobre transações e pagamentos digitais. A reação é negativa dos dois lados. Hoje, mais uma vez, ele defendeu o imposto, mas depois disse que não será criado. E acrescentou que sem essa fonte de recursos, não tem dinheiro para fazer uma ampla desoneração da folha de pagamento das empresas. O imposto está morto. Ele está morto, ele não existe. Então, como eu não tenho fonte, até por isso que eu estava respondendo ao senador Esperidião Amin, que eu não posso aprovar, tendo dado um parecer de que enquanto não houver a fonte para aparecer esse dinheiro, eu não posso aprovar a desoneração. Do meu ponto de vista, o imposto está morto. Não tem imposto nenhum, sem esse recurso, nenhuma desoneração. Para lembrar, o Congresso aprovou a prorrogação da desoneração para 17 setores da economia, que são os que mais empregam mão de obra até o fim do ano que vem. O presidente vetou e nada de votar esse veto no Congresso. Economistas defendem que a desoneração se estenda até o ano que vem. O economista José Pastore aponta a importância da desoneração para preservar empregos. O ano está acabando, não é? E se isso não for votado agora até o final do ano, no dia 1º de janeiro vai ter uma oneração brutal do fator trabalho, o que vai comprometer muito o emprego, a inflação, o bolso dos trabalhadores, porque muitas coisas serão oneradas. A Febraban, Federação dos Bancos, virou alvo do ministro Paulo Guedes nessa mesma audiência virtual. Guedes disse que a Febraban é uma casa de lobby e está financiando o estudo de ministro gastador que quer derrubá-lo. Paulo Guedes não disse quem seria o tal ministro, mas já tem tempo que ele bate de frente com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Já disse até que Marinho defendia furar o teto de gastos. A Febraban é uma casa de lobby, muito honrada, muito justo lobby, mas tem que estar escrito assim na testa. Lobby bancário, que é para todo mundo entender do que se trata, inclusive financiando estudos que não tem nada a ver com a atividade de defesa das transações bancárias. É importante também falar isso. Financiando ministro gastador para ver se fura teto, para ver se derruba o outro lado. Então tem que botar, tem que falar a verdade. Em nota, a Febraban afirmou que sempre se posicionou pela necessidade de sustentabilidade fiscal, com o pressuposto da retomada econômica e pela defesa clara
em favor da manutenção do teto de gastos. Renata. Giovana, encerrado o tumultuado capítulo Paulo Guedes de hoje, vamos voltar para o presidente. Bolsonaro fez um comentário homofóbico numa ida ao Maranhão a propósito de um refrigerante produzido por lá e agora há pouco ele se desculpou por isso. Sim, Renata, Bolsonaro esteve mais cedo no estado e acabou fazendo um comentário sobre esse refrigerante que é o mais tradicional do Maranhão. Ele é cor-de-rosa. E o comentário, gracinha, seja lá que nome tente dar para isso que Bolsonaro falou, é melhor a gente ouvir. Houve muitas reações à declaração do presidente. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, diz que vai processar Bolsonaro. Em uma rede social, ele declarou que o presidente agiu com falta de educação e decoro e fez piada sem graça com uma das tradicionais marcas empresariais do estado. Os deputados do Maranhão, Rubens Pereira Júnior e Márcio Gerri, os dois do PCdoB e Bira do Pindaré, do PSB, repudiaram o desrespeito aos maranhenses e o que classificaram como postura homofóbica do presidente. O PSOL informou que também vai processar o presidente. O PDT, no Senado, ressaltou que a piada tem teor preconceituoso. E agora à noite, na live semanal, como você falou, Renata, o presidente pediu desculpas pelo comentário. Fiz uma brincadeira. Se alguém se ofendeu, me desculpa aí, tá certo? O guardar Jesus, ele viu a cor dele, cor-de-rosa, tá certo? E falei uns troços lá e alguém pegou e divulgou, não sei o quê, como se eu estivesse ofendendo aí quem quer que seja no Maranhão. Muito pelo contrário, com quem eu estava brincando era o maranhense que levou na esportiva, né? Agora a maldade está aí. Giovana, muito obrigada pelas informações todas. Vou seguir aqui com economia, porque é hora de falar de emprego. Em setembro foram criadas mais de 300 mil vagas formais, segundo o CAGED, que é o cadastro do governo federal. A Patrícia Falkowski vai detalhar esses números para nós. Patrícia, boa noite. Sem esquecer que a maior parcela dos trabalhadores brasileiros está hoje na informalidade, esse resultado de emprego com carteira é o melhor da série histórica para meses de setembro em quase 3 décadas. Exatamente, Renata. E esse foi também o terceiro mês positivo de criação de empregos com carteira assinada. Boa noite para você e para todos que nos assistem aqui no JG. Apesar desse aumento das vagas formais nos últimos 3 meses, ainda não houve recuperação das perdas que ultrapassaram 1,5 milhão de empregos entre março e maio, o auge da pandemia. Os dados do CAGED se referem à diferença entre as contratações e as demissões. A indústria foi o setor que mais puxou o aumento de vagas em setembro, seguida de serviços, comércio e construção civil. A pandemia também trouxe mudanças no jeito de selecionar e recrutar os candidatos. E tem dado certo. Eu acho que o recrutamento online, ele age como um facilitador. O profissional não precisa se mobilizar da casa dele até o local da entrevista, que ele pode levar 1 de 2 horas. Então, a gente consegue otimizar o processo. Com isso, você ganha velocidade e facilita, sim, na empregabilidade e na agilidade que isso vai ocorrer. Bom, Patrícia, falamos da parte boa. A parte ruim é que quando a gente pega não o mês de setembro, mas o saldo acumulado neste ano, o resultado é negativo. Exatamente, Renata. E os dados do CAGED, eles mostram que de janeiro a setembro foram fechados pouco mais de 558 mil postos com carteira assinada. O ministro Paulo Guedes disse hoje que os números crescentes de geração de emprego indicam uma recuperação da economia em V e
que esse acumulado negativo ainda é inferior à perda acumulada no mesmo período durante 2015 e 2016, aqueles 2 anos de queda do PIB. Especialistas dizem que a gente precisa olhar com muita cautela para esses dados, porque eles não refletem diretamente uma recuperação da economia, e sim a manutenção de muitas vagas de emprego por causa do programa do governo que permite que as empresas suspendam contratos e reduzam salários até dezembro. Você tem uma parcela muito grande dos contratos de trabalho, né, com algum tipo de proteção, algum tipo de estabilidade. Então, isso tem feito com que essa subida nas admissões, né, tenham mais do que compensado essas demissões, e com isso a gente já esteja tendo uma compensação, né, do que foi esse grande fechamento de vagas que a gente teve lá, principalmente no mês de abril. O desafio, com certeza, é 2021 e não é 2020, né? Principalmente porque você teve auxílio emergencial. Isso foi muito importante para as famílias de baixa renda. E o economista disse ainda que a dúvida agora é quais são, daqui para frente, as medidas que o governo vai adotar para estimular a atividade econômica e fazer com que as empresas voltem a contratar e não demitam esses funcionários. Renata. Obrigada, Patrícia. Bom, vamos ao resultado das contas do governo central. Em setembro, elas fecharam no negativo em mais de 76 bilhões de reais. Esse foi o pior resultado para o mês desde o início da série histórica do Tesouro Nacional em 1997. No acumulado do ano, o resultado também foi o pior da série, um rombo de 670 bilhões. Só para a gente comparar, entre janeiro e setembro do ano passado, o déficit era bem menor, 72 bilhões. Segundo o Tesouro, os resultados mais recentes se explicam pelo aumento de despesas para enfrentar a pandemia e também pela queda da arrecadação devido à retração da atividade econômica. Nós seguimos com a economia, mas agora para falar da Americana, que cresceu 33% no terceiro trimestre, mas lembrando que isso aconteceu sobre uma base muito fraca. De todo modo, é um resultado acima do que se esperava. De Nova York, o Jorge Pontual traz as informações. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Quando se compara o terceiro trimestre com o anterior, que é o método usado no Brasil, aí o crescimento do PIB americano foi de 7,4%. É o maior crescimento em um trimestre, desde a Segunda Guerra Mundial. Só que, na verdade, agora, no quarto trimestre, a situação pode piorar com o crescimento da pandemia e a falta de uma segunda rodada de estímulo, do auxílio emergencial. E o PIB continua quase 3% abaixo do mesmo trimestre no ano passado. A economia americana só recuperou 2/3 do que perdeu desde março. Em setembro, os desempregados eram quase 11 milhões a mais do que em fevereiro. E mais de 750 mil americanos perderam o emprego na semana passada. Só que é claro que nenhuma dessas ressalvas vai impedir Trump de se vangloriar do maior crescimento na história recente do país, Renata. Pontual, vamos continuar falando com você. Eu só quero dar uns dados de eleição aqui para alimentar a nossa conversa. Eleição porque faltam apenas 5 dias para ela. E a gente vai falar um pouco do estado da Flórida, que tende a ser, mais uma vez, o centro da disputa para chegar à Casa Branca. A comunidade latina tem um peso acima da média na Flórida. Primeiro é importante a gente esclarecer que o voto latino não é homogêneo. Ele pende para um lado ou para o outro, a depender da região dos Estados Unidos e de outras características desse segmento da população. Na Flórida, existe uma grande parte de latinos que tem origem cubana e eles se inclinam mais para os republicanos. Então, isso é um dado da equação. Vamos falar de um outro estado, o Texas, que é maior do que a Flórida, mas, diferentemente da Flórida, não pende para um lado ou por outro a cada eleição. Ele é tradicionalmente um estado republicano que não vota, não dá a vitória para os democratas numa eleição presidencial desde a década de 70, desde 1976, na eleição do Jimmy Carter. Aqui no Texas, o crescimento da população latina ocorre de uma maneira diferente do que da Flórida. Ele é mais impulsionado pela taxa de natalidade do que por imigração. Por isso, a cada nova eleição, cresce o número de votantes latinos. E esses, principalmente os mais jovens, se inclinam a votar no Partido Democrata. Também tem por lá uma dispersão de latinos entre os estados americanos. De todo modo, são 2 estados muito importantes, cada um à sua maneira, por causa do tamanho do eleitorado, e a gente vai ficar de olhos neles na terça-feira. Agora vamos voltar para Nova York para perguntar para o Pontual se é isso que ajuda a explicar, no caso da Flórida, Pontual, o fato de que, tão perto da eleição, hoje nós tivemos os 2 candidatos fazendo campanha por lá.
Exatamente, Renata. É um dos estados mais disputados, né? E Trump, pela primeira vez, fez comício ao lado da primeira-dama, em Tampa, na Flórida. Biden fez 2 comícios na Flórida. Também esteve em Tampa, e o outro foi em um drive-in em Broward, ao norte de Miami. As pesquisas indicam que Biden vai ganhar em Tampa, onde Hillary Clinton ganhou, com vantagem em 2016. Mas na Flórida como um todo, Biden e Trump estão empatados. O estado tem 29 votos no colégio eleitoral, é decisivo para a vitória. Biden apostou no discurso aos eleitores latinos. Em 2016, 2/3 dos latinos votaram em Hillary. O presidente Trump segue numa correria para se salvar, indo a mais estados que Biden, Renata. Pontual, vou te pedir para me esperar mais um pouquinho, porque a gente ainda tem Covid para tratar nessa edição. Já volto com você. Ainda hoje tem os gols e já no próximo bloco, os Estados Unidos, que de novo registram um recorde de novos casos de coronavírus. Eu sei o que as pessoas vão dizer sobre mim. Posso até linkar as palavras para você. Extrema-direita, paranoico, gordo. Bem-vindo à Fox. Que a crise vem pra nos fortalecer. Diego ativou o empreendedorismo e criou seu próprio estúdio de marcenaria para pets. Durante a quarentena, Diego aproveitou para estudar, pesquisar e ativar um antigo sonho, montar o seu próprio negócio. Com o conceito do minimalismo, Diego criou uma linha diferenciada de produtos para cães e gatos. Investiu em matérias-primas nacionais e fechou parcerias com pequenos produtores, marceneiros e costureiras que também tinham sido afetados pela pandemia. Assim, conseguiu oferecer preços mais acessíveis. Com uma estratégia de posicionamento bem definida e venda 100% online, ele se diferenciou da concorrência e conseguiu fidelizar os seus clientes. E os donos dos seus clientes também. Vamos ativar o empreendedorismo e a criatividade. Dicas, informações, inspirações e oportunidades para quem quer empreender. Vai, dá pra fazer. Tá na Globo. Oferecimento Bradesco Day. Tarifa zero na conta por 12 meses. Manda brasa com mais sabor, mais tempero e muito mais praticidade. Manda brasa com a linha Perdigão na brasa. Não importa o que você procura, na Chevrolet você encontra. Qual a novidade do momento? Oi, doutora. Novidade é o lançamento com condições que só a nossa rede tem. E você escolhe. Novo Onix, com primeira parcela em 2021. E nada de juros. Ou pagamos tabela FIP no seu Onix usado. E o desempenho é bom? Sim, motor turbo. Melhor performance e maior economia. Tem Wi-Fi também. Pelos meus cálculos, é o melhor negócio. Encontre novos caminhos. Eu faço parte da vida das pessoas. E isso é um grande desafio. Todo mundo quer de mim o meu melhor. Ser autêntica e ao mesmo tempo acessível. Completa, mas diferente. O C6 Bank também quer fazer parte da sua vida. Mas C6 Bank, você tá pronto para esse desafio? Fazer parte da vida das pessoas é uma grande responsabilidade. E é isso que queremos. Conheça o C6 Bank. É da sua vida. É a última parada, repleta de desafios. Vamos explorar os confins do Sistema Solar. Urano, Netuno e o rebaixado Plutão. O que acontece por lá? O mistério dos planetas. É ciência, é fantástico. É domingo, às 8 da noite. É depois do Faustão. Você vai ver. Oferecimento O Boticário, de Bom Boutique, sua nova linha de cuidados faciais com ativos poderosos. Os Estados Unidos voltaram a bater recorde de novos casos de coronavírus hoje.
e vão se aproximando da marca de 9 milhões de infectados desde o início da pandemia. 9 milhões. Vou voltar com o Jorge Pontual em Nova York. Pontual, 89 mil infectados só no dia de hoje. É esse o panorama da pandemia por aí, às vésperas da eleição presidencial? Pois é, Renata, mas a posição do presidente Trump é: temos que conviver com o vírus, eu tive, superei, vamos todos superar e já está acabando. As pesquisas indicam que a maioria dos americanos condena a condução do governo Trump no combate à Covid-19. A pandemia é a principal arma de Joe Biden contra Trump. E é justamente nos estados decisivos na eleição que ela está crescendo mais. Na Flórida, é a quinta vez em 8 dias que o estado ultrapassa 4 mil casos diários. Em Wisconsin, outro estado disputado, o governo anunciou hoje a abertura de 71 locais de testes para Covid, à medida que a doença se espalha pelo estado. O democrata Joe Biden é mais realista. Ele tem dito que não vai acabar com a pandemia por milagre, que ela vai entrar pelo ano que vem. A questão é se o eleitor vai preferir aceitar isso ou acreditar na conversa de Donald Trump, Renato. Vamos conferir nos próximos dias com a tua ajuda, Pontual. Muito obrigada pelas informações. E agora, atualizações sobre a Europa, de novo o epicentro da pandemia. A França, onde a situação mais preocupa e que hoje teve o atentado que nós mostramos no início da edição, detalhou como será o lockdown que começa nesta sexta-feira. As pessoas poderão sair de casa para comprar comida, buscar atendimento de saúde ou outro motivo essencial. Trabalhar fora apenas quando não for possível fazer o serviço em casa. Estabelecimentos comerciais que não forem de primeira necessidade permanecerão fechados. Somente cidadãos do continente poderão entrar no país. Essas regras valem até 1º de dezembro. A Espanha entrou em um estado de emergência previsto para durar até maio do ano que vem. Os governos regionais poderão restringir a mobilidade da população por meio do fechamento de fronteiras internas. Nesta quinta-feira, o Brasil registrou 553 mortes por Covid-19. Ao contrário do que a gente vem noticiando aqui, todo dia caindo um pouquinho, isso foi um pouco mais do que na quinta-feira passada. E assim, a média de mortes de 7 dias subiu para 439 óbitos diários. Apesar dessa leve subida, isso ainda é 13% menos do que a gente tinha 14 dias atrás. Ao todo, 159.033 pessoas morreram da doença no país e mais de 5.496.000 testaram positivo desde o início da pandemia. Nós temos falado aqui sobre um repique de casos de Covid na região norte do país, mas no sul também tem um motivo para preocupação. A região metropolitana de Florianópolis voltou a ter UTIs cheias. A espera para fazer o teste durou a tarde inteira. Tem 50 pessoas ainda na minha frente. 50 pessoas. Eu tô com muita falta de ar. O número de pessoas que precisam saber se são infectadas é alto. E de quem já sofre as piores consequências da doença também. Na capital, a UTI do hospital que é referência no tratamento de Covid-19 na Grande Florianópolis parou de receber pacientes nesta semana. Eu vou lá dentro, eles dizem que tem que esperar porque nem o hospital quer aceitar ele, né? Porque não tem vaga. No Hospital de Caridade, a situação também preocupa. 19 dos 20 leitos de UTI para Covid estão ocupados. Nos últimos 30 dias, a taxa de ocupação desses leitos na região passou de 54% para 74%. Foi um susto, porque foi muito rápido. Foi uma coisa que se instalou em poucos dias, assim. Em setembro, a média diária na Grande Florianópolis, que abrange 22 municípios, era de 155 novos casos. Em outubro, passou para 527. A Grande Florianópolis, assim como todo o estado, só tinha enfrentado números parecidos em julho. Esse segundo pico da doença aparece justamente depois de fins de semana movimentados aqui na região. No feriadão de 12 de outubro, por exemplo, foram vários registros de aglomerações em praias e festas. A gente tem muito medo desse próximo feriado que se aproxima também. As pessoas vão ter que se cuidar um pouco, porque elas correm, sim, o risco de não ter leito para internar. Como nós não sabemos em qual dos grupos nós vamos estar, se na forma grave ou na forma menos grave, melhor não pegar. A gente segue em Santa Catarina. Depois de ser cobrada por associações judaicas, a governadora interina Daniela Rainer não chegou a repudiar o nazismo, mas disse que é contrária a ele.
A declaração que repercutiu foi dada por Daniela Rainer na terça-feira durante a cerimônia em que assumiu como governadora interina, ao ser questionada sobre as ideias do pai, Altair Rainer, professor que já negou o Holocausto em sala de aula. Eu respeito os direitos individuais e as liberdades, e qualquer regime que vá contra o que eu acredito, contra esses elementos que eu lhe disse, eu repudio. Existe uma relação e uma convicção que move a mim, e eu acredito que a todos os senhores, que chama família. E me cabe, como filha, manter a relação familiar em harmonia. Daniela foi cobrada a se manifestar mais objetivamente pela Confederação Israelita do Brasil e pela Associação Israelita Catarinense. E nesta quinta, 48 horas depois, divulgou nota sobre o caso. A governadora interina afirmou ser contrária ao nazismo, assim como a qualquer regime, sistema, conduta ou posicionamento que vá contra os direitos individuais, garantias de segurança ou contra a vida das pessoas. Daniela também disse que pensou ter deixado isso claro e afirmou que o que houve foi algo injusto, a partir da apresentação de um vídeo editado. A ministra do Supremo, Rosa Weber, acolheu o pedido de partidos políticos e derrubou resoluções do CONAMA que retiravam proteções para manguezais e restingas. Na prática, a decisão restabelece normas que estavam em vigor há 20 anos e que garantiam a preservação de áreas de manguezais e restingas. Em setembro, o CONAMA, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afrouxou essa proteção. A Justiça Federal do Rio de Janeiro chegou a suspender a decisão, mas o governo recorreu. Hoje, a ministra do Supremo resgatou as medidas mais protetivas que vão continuar em vigor até que o plenário do Supremo analise a questão. Rosa Weber argumentou que as mudanças feitas pelo CONAMA provocam a impressão de ocorrência de efetivo desmonte da estrutura estatal de prevenção e reparação dos danos à integridade do patrimônio ambiental. O ministro do Meio Ambiente declarou que a Advocacia Geral da União ainda vai analisar a decisão da ministra Rosa Weber. O Supremo também analisa uma outra ação da Procuradoria-Geral da República que questiona a legitimidade do CONAMA, depois que o governo federal mudou a estrutura do conselho, reduzindo drasticamente o número de conselheiros e a participação da sociedade civil. E a seguir, as vitórias do Grêmio e do Palmeiras pela Copa do Brasil.
faz ou processa o pagamento chamado Alipay, que é o pagamento das compras que você faz via esse sistema. E eles vão colocar ações nas bolsas de Xangai e de Hong Kong, e podendo ser compradas ações por investidores locais e internacionais. A expectativa é de levantar 34 bilhões de dólares, o que seria a maior oferta pública de ações da história do capitalismo, a gente pode dizer assim, Renata. E Sadeberg, como é que você avalia esse movimento? Por que ele é tão importante? Ele é tão importante porque mostra como a empresa chinesa, digamos assim, as companhias chinesas, a economia chinesa vai se tornando cada vez mais capitalista. E que isso ocorre a partir do domínio, né, da liderança do Deng Xiaoping, logo após a Revolução Cultural. Nós temos dois quadros que mostram isso bastante bem, Renata. Repara que do lado esquerdo nós temos as empresas estatais. Elas eram 1,2 bilhão em 1995, caíram para 468 mil. Foram privatizadas ou fechadas. E, aliás, aquele jeito gozado dos chineses, aquele jeito de manipular a linguagem, né? Quando eles foram privatizar as empresas, eles não chamaram o programa de privatização, mas de devolver as empresas ao povo. E o outro quadro ali da direita mostra a queda de trabalhadores no setor público, de 1995 a 2001, uma queda de 36 milhões de trabalhadores. Hoje, a maior parte dos empregados já está no setor privado e não no setor estatal. E, finalmente, nós temos aí o quadro que mostra investimentos estrangeiros na China. Repare, era investimento absolutamente zero, lá no tempo do Mao Tse-tung, da Revolução Cultural e tal. Aí começa a ascensão da China moderna. Chegou a bater 300 bilhões de dólares anuais de investimento. Depois houve essa queda aí na crise de 2010, 2011, e chegamos agora, a crise da pandemia, chegamos ainda a um mínimo de 150 bilhões de dólares de investimento externo, por exemplo, 3 vezes o investimento recebido pelo Brasil. E o que você mostra aí, portanto, é uma economia que, longe de ser uma economia socialista, uma economia de propriedade coletiva, é uma economia cada vez mais capitalista, dirigida por uma ditadura que é a ditadura do Partido Comunista, o Renata. Muito obrigada, Sadeberg. E encerrada a economia, a gente vai para o bate-papo esportivo e é por isso que eu chamo aqui para o estúdio o Felipe Diniz. Felipe, boa noite. Boa noite para você, boa noite a todos. Bem-vindo. Eu queria que a gente fosse direto para a Copa do Brasil, porque encerraram-se os jogos de ida das oitavas de final e eu queria saber se teve alguma surpresa. Olha, hoje não, viu, Renato? Não tivemos surpresa não. Por sinal, o Grêmio recebeu o Juventude, né, um clássico gaúcho, na Arena do Grêmio, e foi o único dos 8 jogos onde o mandante venceu o jogo. Foi 1-0 para o Grêmio, a gente vai mostrar o gol do Grêmio agora, a tabela do Isaac com o PP, e o Isaac fez o único gol do jogo, passe na medida e o toque com categoria. O Isaac fez o gol da vitória do Grêmio sobre o Juventude, que poderia ter empatado nesse lance, mas olha o que aconteceu, Renato. O Rafael Silva tocou a bola para o Breno Lopes, ele estava sozinho, sem goleiro, e bateu por cima. Um gol perdido digno de Inacreditável Futebol Clube. Fato que esse gol pode fazer muita diferença no jogo da volta que vai acontecer na quinta que vem, lá em Caxias do Sul. Vamos para o outro jogo da noite. Lá em Bragança Paulista, o Bragantino recebeu o Palmeiras e se deu mal. Mais uma vitória de visitante, 3-1 Palmeiras. A gente vai mostrar os gols do jogo. Olha a jogadaça do Wesley. Esse menino está indo muito bem nesse começo de carreira do Palmeiras. Tocou no Zé Rafael, que fez uma jogadaça também, olha. Na força, ganhou do marcador, entrou na área, deu passe na medida para o Rafael Veiga, que bateu, a bola desviou no meio do caminho. Rafael Veiga fazia então 1-0 Palmeiras no comecinho do jogo. Aí o lançamento do Felipe Melo para o Wesley, olha ele aí de novo. Dessa vez ele entrou na área e resolveu sozinho. Bateu no alto para fazer o segundo gol do Palmeiras.
2-0. Tudo isso na primeira etapa. O Palmeiras também no primeiro tempo faria o terceiro gol com o Luiz Adriano. Arrancada do Rony, tentativa de corte da zaga, o Luiz Adriano estava ali para fazer 3-0 Palmeiras. No segundo tempo, nesse belo gol aí do Hurtado, o Bragantino diminuiu. E um gol importante porque ainda dá uma sobrevida ao Bragantino, vai precisar vencer o Palmeiras em São Paulo por pelo menos 2 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. E vai ser uma semana muito importante para o Palmeiras também, porque está ainda sem treinador, já há 2 semanas, mas parece que está próximo agora realmente de anunciar o novo comandante para substituir Vanderlei Luxemburgo. Trata-se de um português, olha ele aí, ó. Abel Ferreira, um cara jovem, 41 anos, tem pouca rodagem ainda como técnico. Seus 2 únicos trabalhos em elite, assim, né, de seus países foram no Braga, lá em Portugal, onde ele fez uma campanha de recorde de pontos do time do Braga, né, na Liga Portuguesa, ainda assim terminou em 4º lugar. Daí ele foi para o PAOK da Grécia, lá foi vice-campeão da temporada 2019-2020. Se confirmar, ele deve assinar contrato até 2022 com o Palmeiras, Renato. Mais um técnico estrangeiro para o Brasileirão. Vamos então para a Sul-Americana, porque o Bahia saiu em desvantagem no Peru. Pois é, saiu em desvantagem jogando no Peru, em Lima, perdeu por 1-0 para o Melgar. A gente vai mostrar o gol desse jogo, né? O chute do Amoroso pela direita ao desvio do Nino Paraíba, que meteu contra, né? Esse gol já foi no segundo tempo, o Melgar sai em vantagem. O jogo da volta acontece quinta-feira em Salvador, Renata. Felipe, muito obrigada pelas informações todas. Boa noite a todos. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. E a seguir tem Conversa com Bial. Boa noite para você, até amanhã.